Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar falando sobre uma temática que pode ser um tanto quanto polêmica ou não. Se a gente conseguir fazer uma discussão bacana, pode ser não tão polêmica, enfim. Sobre a questão do nutricionista. Tem que ser magro? Tem que ser fitness? Tem que ter um corpo definido? Ou seja, nutricionista acima do peso, ou como dizem, nutricionista gordo ou gorda, né? Perdeu a credibilidade? Não confio? Como é que é? Qual é a minha opinião? Vamos falar sobre isso? Então olha só, vai deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo se você já quer saber mais, se esse assunto é do seu interesse. E se você não faz parte do canal, eu convido você a se inscrever agora. Aqui abaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se, clique nele, ativa o sino para você acompanhar tudo que eu posto por aqui. Vamos direto ao assunto, né? Já deixei aí já a prévia do que acontece muito. As pessoas, muitas vezes, têm uma primeira impressão. Gente, sim, isso é normal. Aí tem gente que fala, não, isso não é normal. A primeira impressão, se você já pensa assim, você já está sendo preconceituoso. Ô, gente, calma aí. Eu acho que existe uma diferença entre você, às vezes, pensar assim e você depois, tá, eu penso assim, mas eu posso decidir não continuar com isso e dar uma chance dessa pessoa mostrar que é capaz. Então eu acho que não é assim, pensou, pronto, você já é uma pessoa preconceituosa. Gente, às vezes a mente a gente não controla, né? Às vezes os pensamentos vêm, cabe a gente, sim, por meio das atitudes, levar adiante aquilo que você pensou a princípio ou não. Então eu acho que também não é por aí, né? A ferro e fogo. Você já pensou assim que nutricionista acima do peso não presta, pronto, você já é preconceituoso, você já é uma pessoa errada. Calma, né? Calminha. Então vamos lá, gente. Eu vou dar aqui alguns exemplos, algumas situações para poder mostrar para vocês que há os dois lados da moeda, tá? Da mesma forma que eu não considero bacana você rotular a pessoa, né, o nutricionista como, sei lá, incapaz de cuidar de você só porque ele tem a barriguinha acentuada, ao mesmo tempo eu também não desconsidero a questão de você ficar com um pouco realmente de um pé atrás com aquele profissional que é nutricionista e que está acima do peso. Calma. Pode parecer contraditório, né? Ué, você tem que ter um pensamento ou outro. Não. Tem os dois lados da moeda, gente. Na vida, muitas vezes, a gente tem que interpretar o contexto, né? Então, vou explicar aí. Por quê? Algumas pessoas, né? Eu tava vendo algumas coisas, né? De pessoas que estavam discutindo sobre essa questão e eu vi algumas pessoas falando o seguinte. Que absurdo. Você achar que o nutricionista, ele não pode cuidar de você só porque ele está acima do peso, que absurdo. Então, quer dizer que um dentista nunca pode ter cárie na vida, porque se tiver uma cárie no dente, pronto, ele já é incapaz de cuidar de você, ele já é um mau profissional. Quer dizer então que um otorrino, sei lá, a pessoa fala, acho que é otorrino, não pode ter uma gripe, porque é uma pessoa que avalia a questão respiratória, o seu nariz. Se a pessoa tiver uma gripe é porque está descuidando, é porque deve acumular ácaro na casa, poeira, e essa pessoa vai cuidar de você. Então não é porque a pessoa, sendo nutricionista, não pode ter ali uma barriguinha. Às vezes a pessoa desenvolveu aquela barriguinha, gente, por uma questão pontual, entendeu? Então isso não significa que a pessoa é incapaz, que a pessoa não estudou para cuidar de você, que a pessoa não tem agora mais credibilidade, né? Pronto. Aquela barriguinha ali, ué, como assim? Nutricionista vai, sei lá, vamos supor que a pessoa quer emagrecer, né? Vai querendo emagrecer e ele mesmo, ela mesma tá com a barriguinha ali, ó. Como é que pode? Então, não é assim, tá? Existe todo um contexto. Por exemplo, um cardiologista. Quer dizer que se você for um cardiologista lá buscando melhorar o controle da sua pressão e você descobre que o cardiologista tem pressão alta, pronto. Ele já não é um profissional que serve para você. Porque como é que ele vai cuidar de mim se ele também, que é cardiologista, tem pressão alta? Mas você parou para pensar que às vezes aquela pressão alta pode ser por característica genética? Às vezes os pais têm e ele tem também. Então é algo que às vezes não está no controle da pessoa totalmente, entende? Então isso já invalida aquele profissional? Não, né? Mas se você for agora, for ver agora um outro exemplo, ainda no cardiologista. Você vai lá e o cardiologista falar para você, não fume, porque fumar vai fazer ruim, vai ser mal, né? Vai ser algo ruim para a saúde dos seus vasos sanguíneos. Aí você descobre que aquele cardiologista fuma. Aí, o fumar, porque foi diferente, né? Às vezes aquela pressão alta fugiu do controle daquela pessoa, daquele profissional. Mesmo sendo cardiologista, ele sabendo dos cuidados que tem que ter, mas por característica genética, aquela pessoa tem pressão alta. Então é algo que não dependeu totalmente daquela pessoa. Mas o ato de fumar, colocar um cigarro na boca, sim,
É algo que depende totalmente da pessoa. Então é algo que você, na minha opinião, pode se questionar assim. Ué, como é que aquele profissional está dizendo que fumar é ruim e ele mesmo, ela mesma fuma? Você não pode se questionar? Pode sim, na minha opinião, entendeu? É contraditório. A pessoa está dizendo que realmente fumar é ruim, está indicando isso para você e a pessoa não está fazendo isso. Então até que ponto isso, sabe? Isso, gente, é algo questionável. Ainda assim que seja super contraditório uma situação como essa, isso significa que aquele profissional não tem estudado, que ele não tem capacidade de cuidar de você? Não, não significa isso. Ele pode fazer totalmente um trabalho muito bacana com você, super bacana, e ainda assim estar fumando. E isso não invalidou os conhecimentos, porque os conhecimentos estão aqui, na mente, tá? Os conhecimentos que a pessoa teve ali não estão sendo perdidos a cada tragada que a pessoa dá no cigarro. Então, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é contraditório, entendeu? Vocês entendem que tem os dois lados da moeda? Ao mesmo tempo que é contraditório e que você sim pode se questionar, ficar com o pé atrás. Ao mesmo tempo eu não acho que você tem que ser muito radical. De, o cardiologista fuma, não presta. O nutricionista está acima do peso, não presta. Porque aí você não dá chance de ver se o profissional realmente presta ou não. Então vocês entendem o porquê dos dois lados da moeda, o porquê de é importante avaliar o contexto, mas também o porquê que eu não considero também essas pessoas que julgam, né, pela aparência ou por uma característica assim, eu não julgo totalmente mal, porque realmente, gente, tem que se questionar mesmo, entendeu? É a mesma coisa. Vamos agora para o mundo da nutrição. Eu não considero que o nutricionista precise ser magro, precise ser fitness. Sabe por quê? Vamos usar um exemplo. A nutricionista lá, tá, usa anabolizante, você nem sabe. A mulher tem um corpo escultural. Você tem lá, às vezes lá, acompanha essa pessoa na rede social e você pensa, nossa, essa nutricionista é pra mim, né? É aquela mulher vai lá, de 25 anos, se consultar com essa nutricionista top. Porque se aquela mulher tem aquele corpo, imagina o que ela não é capaz de fazer comigo, né? Com o meu corpo. Vou lá, com certeza. Olha, quando você tem consulta aí disponível, já quero. Então, já tem essa coisa. Mas às vezes aquela nutricionista com corpo escultural, vamos supor, tá? Ela vai lá cuidar de você. Você totalmente acreditando que é uma profissional com alta credibilidade, porque é nutricionista, tem um corpo escultural, totalmente credibilidade, né? Credibilidade lá em cima. Mas vamos supor que essa pessoa tem aquele corpo escultural e na verdade a pessoa coma fast food, come pizza, come acarajézinho, né, que é bem típico aqui da Bahia, come feijoada bem gordurosa, refrigerante, por que não? Cerveja, por que não? Só que você não sabe. Mesmo fazendo isso tudo, a pessoa usa um anabolizante, faz academia, então sim, a pessoa se cuida também, né? Faz academia e toma anabolizante, porque aí aquele corpo todo está sendo o quê? Está sendo às custas de hormônios que estão sendo injetados ou ingeridos, enfim, né? E aqueles hormônios vão fazer com que aquela comida toda, né, ruim seja metabolizada mais rápido ou tenha menos chance de ser estocada como gordura. Aqueles hormônios vão fazer com que a pessoa queime a gordura que ela já tem. Então, e aí? Só porque aquela pessoa tem um corpo magro, escultural, definido, glúteos enormes, né, se for mulher, ou se for homem ou mulher, barriga tanquinho, só porque tem barriga tanquinho a pessoa já tem a credibilidade lá em cima? Será mesmo? Será que uma pessoa dessa que cuida da saúde desse jeito que eu citei aí, tudo bem, é um exemplo esdrúxulo, mas é um exemplo para poder ilustrar, né? Será que essa pessoa realmente, então, só porque tem aquele corpo, agora ela tem alta credibilidade? Será que essa pessoa tem mais credibilidade do que o nutricionista que está acima do peso, não porque se cuida mal da alimentação, mas por uma questão hormonal? Vamos supor, tá? E aí? Será? Será que essa pessoa aqui com corpo escultural tem mais credibilidade só porque tem um corpo escultural? Na minha visão, esse nutricionista aqui que está um pouquinho acima do peso, mas é um profissional consciente que cuida da sua alimentação e está acima do peso um pouquinho, somente porque tem algum problema específico, pontual, que vai estar sendo tratado, às vezes esse profissional é muito melhor, muito mais capaz, com conhecimento técnico, científico e de conscientização mesmo. Às vezes essa pessoa está muito mais preparada para cuidar de você do que essa, que às vezes pode estar passando por problemas, né, de distorção do que é realmente saudável, né? Então, parou para entender que nem sempre a imagem profissional diz que aquele profissional realmente é de credibilidade ou não? Vou além, tá? Nesse mundo da área da saúde, eu já participei e participo eventualmente de congressos, palestras, workshops, né? Então,
assisto muitos profissionais, né, também nesse meio. E, gente, não é pouco não, tá? Tem muito profissional aí, nutricionista, farmacêutico, médico, que é acima do peso. Aí você pensa, é contraditório ou não é? Gente, vamos lá, repito, o fato dessas pessoas serem acima do peso não descredibiliza, na minha opinião. O que tem de profissional que eu já vi aí da área de saúde que é acima do peso e que tem uma carga teórica, um repertório de informação tão grande que de fato não invalida toda a experiência que aquela pessoa tenha, não invalida a quantidade de horas que aquela pessoa já estudou. Então não descredibiliza, na minha opinião, tá? Mas isso, gente, não quer dizer que eu ou qualquer pessoa não possa questionar. Poxa, vai vem cá. A pessoa tá falando isso tudo e olha o tamanho da barriga da pessoa. Poxa, a gente não pode questionar isso? Não pode questionar? Por que não pode? Posso e pode, entendeu? Então eu acho muito mimimi as pessoas querendo dizer que não pode questionar nunca. Por que não, gente? Repito, olha só. Vamos supor, né? Eu não falei que tem médico, nutricionista, farmacêutico acima do peso? Então, vamos supor, um farmacêutico super conceituado, renomado, o cara sabe muito, dá palestra no Brasil inteiro. Mas ele é, gente, obeso. Não é nem tipo assim, eu acho que tem uma barriguinha. Não, o cara é obeso mesmo. O rosto, o pescoço, sabe assim, tudo obeso. Visivelmente, tem certeza que é obeso. Pronto. Você não pode achar contraditório a pessoa na palestra estar falando que a obesidade é inflamatória, que a obesidade inflama o seu corpo, que isso e que aquilo, que é importante a gente cuidar do intestino, do que a gente come, para poder a gente garantir, né, um ambiente favorável a um peso saudável. A pessoa fala aquilo tudo. Aí você desvia o foco do slide e para olhar para a pessoa. E a pessoa é obesa. Como é que você não vai se questionar, gente? A pessoa tá falando um monte de coisa e você vai pensar, sim, ué, ela não se cuida não para ela mesma, para ele mesmo? Então é algo questionável, sim. Só que aí qual é a grande questão? Essa visão, como eu disse, você vai pensar, é automático. Mas você pode fazer o quê? Não levar isso adiante no sentido de achar que pronto, só porque a pessoa está acima do peso, então não vou nem dar ouvidos para essa palestra aí. Vou esperar o próximo palestrante porque esse daí já não tem credibilidade. Não. Eu acho que você tem que sim dar a oportunidade de conhecer o trabalho daquela pessoa, a vivência daquela pessoa, enfim, o que aquela pessoa tem a te oferecer, porque às vezes aquela pessoa está acima do peso não porque é uma pessoa que se descuida. Tá? Vamos supor que seja um nutricionista. Às vezes ela está acima do peso não porque se descuida, não porque é um nutricionista hipócrita, porque descuida da alimentação. Às vezes está acima do peso, gente, por uma questão genética, por uma questão de metabolismo, por uma questão de alteração hormonal. Você não sabe, você não investigou a vida daquela pessoa para saber o porquê que ela está daquele jeito, né? Então, é diferente. Se você vê um profissional, vamos supor nutricionista, né, já que o foco aqui é um nutricionista, né? Se você vê sim um nutricionista acima do peso e você conhece pessoalmente aquela pessoa e você sabe que está daquele jeito porque ela come realmente mal, aí, gente, realmente é complicado. Aí você vai dizer pra mim que não pode questionar a credibilidade daquela pessoa? Ela pode até ter uma credibilidade muito boa de continuar podendo tratar as pessoas plenamente. Mas é contraditório, gente, você ir no profissional desse que fala pra você que a obesidade é inflamatória, que a obesidade é uma doença, que a obesidade aumenta o risco de várias doenças e a pessoa é obesa não por genética, não por isso ou por aquilo. É obesa porque tá comendo mal, porque tá se descuidando, porque não faz exercício, não se cuida. Então é contraditório. Esse vídeo é confuso, né? Eu acho que é confuso, mas se você pegou do começo e analisou com cuidado tudo que eu falei, você está entendendo que eu não quero dizer que você tem que pensar assim ou assado, fazer assim ou assado. O que eu quero que você entenda é que existem os dois lados da moeda. Que você pode ter uma primeira impressão não muito favorável da pessoa, porque é um cardiologista que, sei lá, tem pressão alta, que é um cardiologista com problema cardíaco, ou que é um dentista que tem os dentes não muito bonitos, um sorriso não muito bonito, que é sei lá, um nutricionista acima do peso. Você pode ter uma primeira impressão ruim. Aquele educador físico não é fortão. Então você pode ter uma primeira impressão assim meio que, não sei não, viu?
Mas o que eu acho é que você tem que dar a oportunidade de conhecer, porque aquela pessoa, às vezes, que é um nutricionista acima do peso, pode te cuidar tão bem da sua saúde que você, né, às vezes com um preconceito formado, você poderia estar se beneficiando mais com esse profissional do que aquele profissional com corpo escultural, mas que, enfim, é às custas de coisas, né, hormônios, anabolizantes, bomba, né, a vulgarmente chamada conhecida bomba. Um outro exemplo, gente, eu já vi profissional de educação física que o cara ele não era fortão, porque tem muito educador físico que assim é clássico, né, o cara é fortão, os braços gigantes, que é normalmente aquele profissional que a pessoa quer, né, ué, eu quero aquele profissional ali pra cuidar de mim, né, o cara é fortão, a mulher se espelha muito na profissional de educação física que também é com fortona e tal, então tem muito isso. Mas eu já vi um educador físico que não era nada disso, não era fortão, não era musculoso, nada disso. Aí você pensa, ih gente, esse cara é educador físico, nem ele mesmo se cuida. Mas eu vi ali, né, no dia a dia, que apesar dele não ter aquele corpo, né, do estereótipo de educador físico, ele cuidava dos alunos plenamente. Ele sabia do que ele estava fazendo, ou seja, não é a aparência dele que vai dizer se ele presta ou não, se ele estudou bem lá na formação dele ou não, se ele tem capacidade, credibilidade ou não. E ele fazia exercício, aí é que tá. Ele fazia exercício também, ele se cuidava. Só que ele talvez não se cuidava ao ponto de querer ter um corpo escultural, mas ele se cuidava. Ele não era nem fortão, super definido, mas também não era obeso, né? Ele era aquele magro, tipo, né? Ok, só que com uma pancinha um pouquinho ali. Então não era aquele cara fortão, mas se cuidava do jeito dele. Então acho que a mensagem final é: qualquer profissional da saúde, inclusive nutricionista, na minha opinião, tem que se cuidar. Independente, você pode ser magro, pode ser definido, pode ser fitness, ou você pode também estar acima do peso, mas às vezes não, porque você se descuida, às vezes por uma outra questão aí. Então eu acredito que a grande questão é, você como profissional de saúde, você se cuida? Se você se cuida, na minha opinião, gente, é algo que tem que ser feito, né? Porque realmente pra mim não combina um profissional querer pregar uma coisa e nem ele faz pra si mesmo. Então isso eu acho que realmente é algo básico. Como é que eu, como nutricionista, vou querer cuidar das pessoas e eu aqui na minha residência, hoje ou no meu dia a dia, eu vivo comendo só porcaria. Eu não faço nenhum exercício, eu sou uma pessoa sedentária. Só saio de casa para trabalhar e voltar. Então até que ponto isso realmente não quer dizer um pouco da minha falta de atenção e de adesão comigo mesmo? Como é que eu vou conseguir fazer uma estratégia para os pacientes terem uma boa adesão ao que eu quero que elas façam, se nem eu mesmo consigo fazer comigo? Então sim, é questionável. Então na minha opinião, a pessoa tem que, independente de qualquer coisa, se cuidar. Mesmo que ela esteja um pouquinho acima do peso, se ela se cuida, eu acho que é o básico. Entendeu? Então, você entendeu a proposta do vídeo, a mensagem do vídeo? Espero que sim, gente. Eu botei os dois lados da moeda e a mensagem final é essa. Pra mim, não tem que ser magro. Obrigatoriamente, na minha opinião, não tem que ser magro não. Mas no mínimo, aquele profissional tem que se cuidar. Aí sim, se cuidar, eu considero como básico, tá? E obviamente vai depender muito da área. Se é um educador físico, fazer um exercício é fundamental. Se é nutricionista, cuidar da alimentação é fundamental. Se é médico, cuidar do seu estilo de vida é fundamental. Então são coisas que eu considero como básicas. Espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo ficou grande, mas eu precisava para poder explorar realmente e não deixar muitas lacunas, né? Para poder eu ter conseguido aí fazer exemplos diversos para fazer você entender que não é assim, né? Tão radical de um lado ou do outro. Tem que avaliar o contexto, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com quem possa interessar com as informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais, tem minha fanpage, tem meu Instagram. Aqui embaixo nos comentários você pode participar deixando a sua opinião. Participe, me diga se você gostou do vídeo, tá? Eu quero saber, ó, escreva aqui embaixo pra mim. E já aqui na tela vai aparecer no meio uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Vou ficando por aqui, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.